Olá, pessoal. Boa tarde, como é que vocês estão? Boa tarde, estamos tudo bem informado? Tá muito bem, obrigado por perguntarem. Eh, opa, boa tarde, Adilson. E o restante também, né? Boa, boa, ainda bem, estão todos bem. Fico feliz. E pronto, talvez provavelmente estava à espera da formadora Manuela, mas feliz ou infelizmente ela ainda está ocupada, né? E, epá, estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E pronto, na aula passada tivemos aquela interrupção, o Zoom a dar uns bugzitos, mas vamos dar continuidade, né? Não falamos muito bem sobre o grid. Eu não sei, vocês chegaram a ver a tarefa? Ok, será que alguém conseguiu resolver? Alguém conseguiu resolver a tarefa? Ok, boa, boa. Então, Adilson, se puderes compartilhar a tua tela para nós vermos como é que ficou, né? Será fixe. Fica à vontade para compartilhar para vermos aí o exercício. Boa, boa, boa. Bom, enquanto o Adilson prepara para compartilhar, pronto, como eu já disse, vamos estar a repetir o tema de ontem, né? Não vamos só repetir, vamos também falar sobre medidas, unidades de medida. Mas era bom recuar um bocadinho porque ficamos aí com aquela interrupção, com um bug do Zoom. Então vamos ter que voltar ao tópico. Ontem falamos de Flexbox e não quero perder muito tempo a falar disso novamente, mas resumindo, né, para quem não esteve na aula, o Flexbox é um modelo de layout unidimensional usado para alinhar itens em um container. Desse jeito pode não dizer muita coisa, mas o Flexbox é uma propriedade que nos permite definir com precisão e com hierarquia, né? Hierarquicamente, vários elementos, há propriedades como posicionamento, tamanho e etc. Bom, alguém estava a falar, acho que é o Adilson, né? Será? Ah, Certo, já está a boa tarde. apresentar. Boa, boa. Vou só fechar aqui. Consegue ouvir? Sim, perfeitamente. Esse é o layout, o Word page, que foi do passado feito. Boa, boa. Dá para fazer isso, a codificação, essa aqui, como podem Usaste, poder ver. usaste Flexbox, no caso. Diga, Qual é a propriedade que usaste? utilizar o Flexbox e o Flexbox, talvez, Boa. em vez de hoje. O Flexbox apliquei já, depois que eu fiz read, acho que é a parte selecionada. Trabalhei com as propriedades. E, não sei, conseguiste deixar algo responsivo para smartphones, por exemplo? Responsivo o CSS Grid, conforme vejo aqui, só dividir a tela. Deixa eu só. Ou tenta inspecionar. Essa parte de. Não entendi. Podias também, com clique no botão direito do mouse, apertar em inspecionar. Ah, não sei. Cadê? Podes maximizar e inspecionar dessa maneira. Uhum. Que repara nos benefícios, os flexíveis, ele tem como nem toda a parte está responsiva, mas utilizando a propriedade CSS Grid, consegui fazer a responsabilidade dos elementos filhos, nesse caso.
Eles quebram a linha quando for pequeno, quando aumenta o tamanho da tela, ele Uhum. ajeita automaticamente. Ok. Boa, fico feliz que vocês estão a praticar, né? E depois teremos a analisar o teu exercício com mais calma lá na plataforma, que brevemente estará concluído. Fico feliz que estão a praticar. Então, muito bem, Adilson, muito bem. Vamos então para a nossa aula, né? Vou começar aqui a compartilhar já. Bom, antes de continuar a nossa recapitulação, eu gostaria que alguém que esteve presente na aula passada, estou a ver aqui já alguns nomes que tiveram ontem, gostaria que alguém dissesse o que é que entendeu, basicamente, do que é o Flexbox, o que é o Grid, ah, e desse um exemplo de como podia usar o Flexbox e o Grid. Alguém se disponibiliza? Se ninguém se disponibilizar, vou escolher. Acho que posso dar uma contribuição. Boa, boa. O Flexbox e o CSS, o Flexbox, nesse caso, e o Grid, é responsável por criar layouts flexíveis, com uma boa adaptação na tela, que permitem os mesmos layouts trabalhar em telas maiores e com uma resolução menor. Vou dizer que é isso. Boa, muito bem, é exatamente isso. Tá certo. Bom, pessoal, vamos então avançar. Ontem falamos sobre o Flexbox, né? Damos exemplos e tudo. Depois, quem não teve a possibilidade de estar na aula, pode verificar no Drive se ainda não verificou. E pronto, já estou aqui a avançar. Explicamos tudo, o que é um container, a hierarquia pai e filho, e paramos mesmo no que é o CSS Grid, né? Bom, o CSS Grid é uma técnica de layout usada para criar designs em forma de grade. O que é isso em forma de grade? Mais ou menos quando a gente usa o Excel. O Excel tem aquelas células, bom, tem aquelas colunas, aquelas linhas, aquelas subdivisões em forma de grade. A lógica do grid é um bocadinho parecida, né? Bom, ele permite que divida assim um elemento em linhas e colunas e que se organize os elementos internos em uma grade. Bom, basicamente, o CSS Grid funciona em um container Py chamado de Grid Container e nos itens dentro desse container e temos itens dentro desse container que são chamados de grid items, ok? Agora, contextualizando aqui com o slide, bom, o CSS Grid é um recurso que nos permite dizer aos elementos onde queremos que eles fiquem, qual vai ser o tamanho deles, quanto de espaçamento vai existir, permite-nos criar gaps, lacunas ou buracos que são preenchidos por nossas tags HTML com CSS Grid Layout. É exatamente isso que conseguimos. Até damos esse exemplo aqui, vou repetir. Imagine que um amigo te diga que precisa de criar um layout com um cabeçalho, um menu lateral, o conteúdo principal e um rodapé. Bom, intuitivamente, vocês como já estão familiarizados com HTML, né? Já vai vir na vossa cabeça essa estrutura, usando essas tags semânticas, header, aside, main, footer, e, e pronto. E também cheguei a mencionar que as tags semânticas não são assim uma obrigação, porque você pode usar simplesmente div e, e ela vai servir como um header. A tag semântica é uma questão de organização para quando alguém tiver a ler o teu código não se perder. Entender exatamente para que cada header serve. E pronto, fora do próprio nome da tag semântica, também tem as classes, né? Que ajudam muitas vezes a situar quem está a ler o teu código. Mas continuando aqui, bom, basicamente o grid divide a tela em uma grade de linhas e colunas, oferecendo um conjunto de propriedades para manipular elementos das formas mais variáveis possíveis. É exatamente isso, pessoal.
ele vai dividir a tua tela em grades e colunas, e aí você vai ter a possibilidade de aumentar o tamanho de cada elemento. Por exemplo, o header que está aqui é uma div dentro desse container que cresce do início até o fim, né? O aside tem uma limitação. Vamos supor que essa tela está dividida em quatro colunas, três linhas, né? O exemplo que está aqui no slide. Nesse caso, o aside estaria na primeira coluna. É um exemplo, não está muito preciso, mas pronto. É basicamente essa lógica do CSS Grid. Como sempre, quando eu estiver no VS Code, com certeza vocês vão entender melhor. E pronto, avançando, temos aqui as propriedades do Grid Container, né? Tem o Display Grid, que é como aquele nosso Display Flex, do Flexbox. Ele basicamente é o botão de ligar, né? Que vai permitir que essa propriedade seja usada. E colocamos essa propriedade no container Py, o Display Grid. Temos o Grid Template Columns e Grid Template Rows, que definem o número e o tamanho o número e tamanho de colunas e linhas. Aquilo basicamente é o que eu acabei de falar aqui. O reader, nesse caso, ah, em questão de linha, ele estaria na primeira linha, supondo que seja da primeira até a quarta, supondo, né? Estaria da primeira à quarta coluna, no caso. Exato. Estaria da primeira à quarta coluna e estaria na primeira linha apenas. Mas isso depois vocês vão entender melhor. Temos também o Grid Autoflow, que controla o fluxo automático dos itens em linhas ou colunas. Temos os Justify Items e Align Items, parecido com o Flexbox. Eles têm a capacidade de alinhar os itens de forma horizontal ou vertical dentro das células. Bom, temos também o Justify Content e Align Content, que parecido com o Flexbox novamente, né? Eles fazem um alinhamento de grupos de células no container, horizontal e verticalmente. Bom, aqui também temos um exemplo de implementação do Display Grid. Começamos com esses exemplos e, na verdade, nem terminamos. Temos aqui o HTML e o CSS no slide. E pronto, o resultado seria esse, né? Vamos então agora no VS Code aplicar esse exemplo. Instante. Creio que era essa pasta mesmo. Mesmo essa pasta. Ok. Hum, bom, talvez seja melhor eu começar, né? Melhor entendimento. Então, temos aqui a nossa estrutura básica da HTML e o nosso ficheiro CSS externo. Vamos então começar. Primeiramente, até acredito que podemos manter mesmo essa estrutura, né? Pronto. Primeiramente, temos aqui a nossa estrutura, o nosso grid container, que tem como elementos o div1, div2, div1, div2 não. É só div e tem esses conteúdos por dentro. As divs nem têm classe nesse exemplo. Bom, se executarmos aqui, vamos ter apenas aqui a numeração, né? Nada de especial, não tem nenhum efeito CSS ainda. Bom, pessoal, primeiramente vamos aqui no nosso CSS e... Calma, acabei de ver uma mensagem no chat de que não está a ver. É verdade, pessoal, não está a conseguir ver? Ou é só o Zeca? A tela onde está os nossos estúdios abertos não está compartilhada, só Ah, para ok, não ok, ver ok. mesmo. Tá bom, obrigado. Vou colocar o compartilhamento de tela inteira.
Agora sim? Sim, sim. Boa, boa. Temos aqui o nosso container, né? Criado. Temos essas quatro divs com esse conteúdo. Bom, vamos agora no CSS utilizar a nossa página. Bom, primeiramente temos aqui a nossa class grid container, né? Temos que definir como display grid, para ativar aqui as operações com CSS grid, né? Bom, até o momento tudo na mesma, porque não temos estilo, mas o CSS já vai reconhecer como display grid. Bom, continuando, pessoal, vamos aqui atribuir duas colunas e duas linhas com o grid template, né? Grid template, columns, duas colunas de 100 pixels. Acho que vou deixar aqui comentado. Editar. E grid template rows, para criar as linhas. Também 100 pixels pode ser. Vou deixar aqui comentado também, para facilitar as linhas. Bom, vou deixar aqui um gap. Vamos só visualizar aqui. Os nossos elementos já estão a se afastar, né? Mas desse jeito praticamente não dá para ver como é que estão. Então vou estilizar essas próprias caixas. Porque aqui o conceito que estamos a usar é de células, né? O grid divide os elementos em células. Basicamente, aqui para o número um tem uma célula, para o número 2 tem uma célula, para o número 3 tem outra célula, para o número 4 também. E cada uma dessas células tem é formada por uma coluna 100 pixels e linha 100 pixels. Mas vou deixar aqui tudo mais bonitinho para vocês perceberem o que é que eu vou fazer. Então vamos aqui configurar o grid container div, né? No grid container div podemos ter um background, uh, pode ser like blue, exato. Bom, vamos aqui colocar um display flex, né? Para colocar estes números aqui no centro. Display flex. Um justify content center. E align items. Só para vocês verem até o momento, né? Para acompanharem. Um justify content center. O elemento que está dentro, que é o número, já passa por meio, no sentido horizontal. E o align items center também. E agora vai estar no meio também no sentido vertical. Ótimo. Bom, com isso, o que podemos fazer também é colocar aqui um gap para afastar essas células, para darmos conta mais ou menos da divisão. Podemos colocar aqui um gap de 10 pixels. Yep. Bom, esse gap é o espaço entre os itens. Bravo, bravo. Basicamente, o que temos até aqui é o seguinte: graças ao CSS Grid, com essas propriedades aqui, Grid Template Columns e Grid Template Rows, né, conseguimos dividir o nosso container nessas quatro células, com 100 pixels de altura e de
largura, no caso. Bom, algo que podemos fazer aqui só para tornar mais claro até onde o nosso container vai, né? É colocar aqui um background color pode ser aqui o BISC, para notarmos mais ou menos onde é que a nossa div chega, né? É bom ter essa diferenciação. Bom, até o momento, o nosso container foi dividido em duas colunas e duas linhas, em células, em duas colunas e duas linhas e quatro células, no caso. Eu não sei se até o momento alguém tem alguma dúvida, alguma observação, ou se estamos todos juntos. Estamos todos juntos até aqui? Boa. Espero que estejam a seguir também, né? Então, continuando, perdão, temos aqui os nossos quatro elementos, né? Mas como dizemos, como dissemos anteriormente, para além de criar esses elementos, nós podemos também mexer com o posicionamento deles. Isso é basicamente com a tag grid column e grid row, que vai definir em que coluna, em que linha os nossos elementos dentro do grid vão chegar. Vou colocar aqui o código. Vamos usar aqui o elemento 1, né? Como não estou a usar classes dentro dessas divs, então vou estar a usar o comando nth. Esse comando nth shield, basicamente, quando nós não temos a classe, nós vamos acabar trabalhando com o conteúdo que está dentro dessa classe, que está dentro dessa div. Nesse caso, o conteúdo é 1, né? E dentro desse conteúdo 1, faz parte daqui do primeiro, vamos fazer essa alteração. Só mover isso para aqui, me atrapalhou um pouco. Ok, voltando para o CSS. Vamos fazer aqui a definição do grid column. Grid column para 1/3. E bom, com isso, o nosso item vai ocupar as colunas 1 a 2. Vamos verificar aqui como é que vai estar. Exato. Aqui o nosso item 1 está da coluna 1 à coluna 2. Ok. Vou aumentar um bocadinho o tamanho aqui do nosso container, a altura, height, para uns 600 pixels, só para estar mais visível. Boa, ficou mais ou menos assim. Acho que 600 pixels foi muito. Quentinhos. Yeah. Boa. Temos aqui o elemento 2 da primeira à segunda, elemento 3 da segunda à terceira, e o elemento 1 ocupar aí o espaço dos dois elementos, no caso. Bom, o grid column está definido e o grid row, 1, 2. Nesse caso, fica na primeira linha, né? É a mesma coisa, praticamente. Só fechar isto aqui. Bom, conseguimos assim alterar o tamanho do nosso elemento. Podemos fazer também alteração no segundo elemento, né? Para vocês verem como é que seria mais umas alterações aqui de tamanho. Vou copiar esse código. Aqui no elemento com conteúdo 2. Atenção, pessoal, estou a usar esse nth shield porque não defini nenhuma classe para essas divs. E estou a usar o conteúdo dentro da div como referência. No caso de eu ter uma classe, eu podia normalmente usar a classe para facilitar. Mas pronto, é bom também para diversificar um bocadinho o conhecimento.
grid column, pode ser da segunda à terceira, e grid row, pois é, pessoal, e com isso conseguimos colocar o nosso segundo elemento dessa forma, alteramos aqui a posição, né? Vamos só comparar aqui com a posição inicial. Estava tudo dessa maneira, o 2. E graças a essas configurações com grid column, grid row, nós podemos estender o elemento um da primeira à terceira coluna, né? Ficou mais ou menos assim, antes de alterar o elemento 2. Da primeira à terceira coluna, continuando na primeira linha, e o elemento 2 passou para a segunda. E o 4 para a terceira também, né? Sem espaço. E depois a alteração para o elemento 2, ficamos assim. Então, essa aí é a utilidade dos comandos grid row e grid column. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém está perdido? Ou podemos avançar? Não percebi bem a explicação da div onde está escrito child. Ah, ok. Bom, normalmente para chamarmos um elemento da nossa página, a gente tem usado as classes, né? Mas nesse caso, como eu não defini nenhuma classe aqui no HTML, para essas divs, só defini aqui div e coloquei o elemento um, o elemento 2, o elemento 3 e 4. Eu usei esse comando nthshield para ele pegar o conteúdo que está dentro dessa div. A div não tem nem nome, nem classe e nem ID, por isso fui me baseando no elemento que está sendo apresentado por essa div, que é um, 2, e a partir disso podemos fazer alteração. Conseguiu perceber? Hum, boa, boa. Então, fora desse comando, tem vários outros comandos, né, que podemos aqui falar, só para não estar muito fixo ao que está aqui no slide, né? Bom, tem esse comando aqui também que permite que as grids se que elas ocupem o tamanho da tela, né? Quando tem um espaço livre, que elas se estiquem automaticamente. É parecido com o Grow, com o Flex Grow. Na verdade, eu queria relembrar o Flex Grow, mas já comecei aqui, né? Mas ainda vou mostrar como é que é, para não ficar assim em branco. Prontos. Vamos aqui voltar à forma inicial. Temos aqui a forma inicial. E vamos usar o comando repeat. Repeat, ok. Vai ser assim. Grid container, grid template columns, repeat, autofit. Bom, a palavra autofit é autossugestiva. Para quem entende inglês, é autoajuste, né? Ela vai se autoajustar ao tamanho da página. E min, max, 150 pixels. A um FR. Esse 1 FR que vocês estão a ver aqui, provavelmente alguns não conhecem, é uma das unidades de medida, né? Eu disse que vai ser um dos assuntos para hoje. Infelizmente tivemos que começar com essa recapitulação, mas o foco não seria unidades de medida, mas não podia deixar de passar assim esse tema. Bom, como conseguem ver aqui, os nossos elementos se autoajustaram ao espaço que tínhamos, né? Então, vou aqui apagar novamente esse comando para vocês verem como é que estava, fazerem a comparação.
Antes temos aqui esse espaço todo, mas esse comando, o Grid Template Columns Repeat, permite que elas façam um autoajuste, né? Fizendo a divisão aí de 150 pixels de 1 FR e se autoajustaram ao espaço restante da página. Pronto, pessoal. Como isso era uma introdução básica ao Grid, não temos como aprofundar todos os comandos que estão aqui, mas vocês depois vão tentar um por um cada um desses comandos e pronto, vão aplicando nos vossos projetos que o Grid com certeza vai facilitar muito a vossa vida, né? Bom, vamos aqui agora finalizar esse assunto do Grid, né? E vocês sabem que tem um Flexbox, né? Tem um Grid, tem um Flexbox. Talvez estejam assim em dúvida. Basicamente, as duas fazem o posicionamento dos elementos na tela. Qual seria, assim, a vantagem do Grid ou do Flexbox, né? Vantagem individual. Bom, o Grid é ótimo para layout de páginas inteiras, suporta design responsivo, né? É flexível e poderoso para organizar conteúdos em grids, em células. Pronto, é poderoso para usar conteúdos em células e vamos fazer aqui um resumo rápido. Bom, de acordo com o slide, o Flexbox e o CSS Grid são ferramentas poderosas para construir layouts responsivos e modernos, cada uma com características únicas, enquanto o Flexbox é ideal para layouts unidimensionais, seja em uma linha ou coluna. O Grid se destaca para layouts bidimensionais, permitindo a organização de elementos em linhas e colunas simultaneamente. A escolha entre essas tecnologias depende do objetivo do design e da complexidade do layout. A combinação dessas duas permite criar interfaces elegantes e funcionais, promovendo uma experiência do utilizador mais rica. Para maximizar o potencial dessas ferramentas, é essencial dominar as propriedades, entender os princípios de alinhamento e bidimensionamento e aplicar as boas práticas no desenvolvimento. Bom, é isso, pessoal. O Grid, não vou mentir, o Grid mesmo chega a ser muito mais complexo do que o Flexbox, né? O Flexbox é um conceito um bocadinho mais elementar e no final de contas não é em qualquer aplicação que vocês vão precisar de usar o Grid. O Grid, por ser bidimensional, talvez cause mais dor de cabeça, né? E é isso. Bom, temos aqui também as dicas de melhorias, práticas para layouts avançado, né? Que é planejar o layout antes de codificar. Isso, com certeza, é essencial para qualquer web designer. Fazer primeiro a idealização de como é que vai ser, né? Para não ficar a aquecer a cabeça no processo. E pronto, combinar o Flexbox e o Grid quando necessário. Sem dúvida, porque cada uma dessas tecnologias tem uma aplicação específica e a combinação dos dois é sem dúvida indispensável. Adotar nomes significativos para classes. Bom, isso é na questão de organização semântica do código, né? Quando tu sabes que o teu código vai precisar de que outra pessoa visualize, é bom deixar tudo bem organizado, deixar tudo bem claro. E também para você próprio como programador não se perder na hora de ir no CSS para mexer, fazer alterações, não fazer confusão entre as classes e depois se baralhar. E pronto, fazer o teste em vários dispositivos. Isso aí já é uma questão de responsabilidade. Responsabilidade é uma questão que todo web designer tem que aprofundar bastante. Pronto, agora temos aqui a nossa sessão de questões. O mic está aberto, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas se alguém tiver. Vou assumir que não, então tá bom.
Bom, aqui é a nossa task, que acredito que alguns já fizeram. E pronto. Com isso, podemos então passar para o nosso segundo tema. Ah, mas antes eu queria vos mostrar o exemplo da aplicação do FlexGrow, que eu não consegui fazer no Chrome, né? Estava aí a confundir algumas coisas. Mas vamos aqui fazer rapidamente. Perdão. Constante. Ok, ok, boa. Vamos então, para não ser só, para não fazer confusão, vamos fazer um Flex Container. Rapidamente, só para aplicar o FlexGrow, Flex Container. Ah, vou preferir colocar mesmo aqui a classe dessa vez. Item, item 1, item 2, item 3. Boa. Vamos mudar um pouco aqui também. Bom, agora não sei se é CSS. Vamos aqui apagar tudo. Tudo aqui é grid. Opa, Ctrl A, apaga. E pronto, vamos aqui chamar o nosso Flex Container. Aplicar a propriedade de display flex. Se vocês visualizarem. Boa. Nenhuma alteração ainda. E pronto. Aqui mudar um bocadinho a estrutura, né, dos itens. Item pode ser um background color. Pode ser light blue também. Ah, ok, faltou ponto. Hum, certo. Light blue.